Se você tá aqui esperando uma imagem bonita ou algo chamando a sua atenção, já rola esse feed aí que não vai ser pra você essa mensagem. Mas se você tá aqui porque você tá a fim de despertar a sua consciência, a sua visão da vida, do mundo, se você, assim como eu também, já era alguém fora da curva quando criança, sim, eu era fora da curva. Eu era aquela criança que perguntava, o que é que eu tô fazendo aqui? Qual o sentido da minha existência? Então, a vida pra mim, ela sempre foi um grande vazio, porque eu tava sempre questionando essa existência aí, eu tava sempre em busca de algo, mas eu não sabia exatamente o que era esse algo. Deus, pra mim, era algo inalcançável, algo que eu não conseguia ver, perceber, sentir, cheirar. Eu não conseguia ter essa percepção real sobre Deus pra mim. Eu entendia que existia um Deus, que as religiões falavam, que, né, era aquilo. Mas estava lá no alto, estava longe de mim, e o fato de eu não, como São Tomé, não ver, não conseguia crer. Então, eu vivi uma vida de muitos vazios e muitos questionamentos. E, passado o tempo, a gente vai apanhando da vida. A vida vai passando por cima da gente como se fosse um trator compressor, aqueles rolos gigantes que vai passando e esmagando você, deixando você igual um papelzinho. E experimentando a vida dessa forma, com muita dor e sofrimento, com muito julgamento, de tudo aquilo que eu já tinha experimentado, me colocando muito no papel de vítima, de olhar pra vida e falar, como? Se Deus existe, por que eu passei por isso? Se... Como eu posso, porque nos mandamentos diz, né, amar o teu próximo, perdoar não sei quantas vezes, como eu posso perdoar essas pessoas que me fizeram tantas coisas desse jeito, do tipo violência mesmo, emocional, mental, física, né, essa também, e eu era tão presa nessa estrutura dos adoecimentos que eu não enxergava aquilo que estava ali, muito claro pra mim, onde é que estava Deus. E tenho experimentado alguns conhecimentos, alguns estudos, depois de recentemente ter tido uma crise borderline, que o borderline nada mais do que como se fosse colocar a sua mente num estado de furacão. A minha mente fica num estado de furacão. Muita informação, que envolve muito sentimento, que brota muita ação desse sentimento, desse movimento mental. E aí foi onde eu comecei a descobrir, nos lampejos de consciência, de que a gente tá criando a nossa realidade o tempo todo, através daquilo que você pensa. E quando eu dei de cara com esse entendimento, aí você conecta um pouco ali com a lei da atração. Eu dei uma fugida do assunto, porque era, sei lá, a lei da atração, eu tô atraindo, então quer dizer que eu atraí tudo que eu já vivenciei, tudo que eu experimentei. E aí você vai ali pro Cabalho, que fala sobre as 7 leis do universo. E também vai pra um conhecimento que tem dentro de mim, que eu não sei explicar, que é sobre a reencarnação. Onde a gente experimenta essa vida aqui, né, renascendo aí de outras. Ou seja, então tem muita coisa por trás que explicaria muitas das vivências, dos sofrimentos que eu já passei. E se eu parar pra entender um pouco mais a fundo e olhar com um pouco mais de abertura de que esse Deus que eu procurei tanto fora é esse Deus que tá dentro de mim, essa fagulha do divino que me habita, a verdade sobre quem eu sou é esse Deus, tá dentro de mim. Eu não sou Deus, mas eu sou uma fagulha dele. Eu sou esse pedacinho que tá ali, que faz parte desse todo, assim como você. Então, entendendo isso tudo, eu entendo que essa vivência que a gente vive aqui no planeta Terra não é uma jornada humana em si, é uma jornada espiritual. O lado humano, que é esse corpo, essa carnalidade, essa matéria, a materialização que a gente tanto fala, né? A matéria em si, ela é um instrumento, um caminho para que você se movimente aqui. Não é mais do que isso. E todo esse corpo, ele tem um conjunto de informações. E a mente faz parte desse corpo de conjunto de informações que tá aqui nesse corpo. Mas ela não é quem eu sou. Ela não é a verdade sobre mim. E essa mente, ela é pura modelação. A minha mente, ela foi adoecida por conta dessa modelagem de estar presa no personagem que eu experimentei enquanto Miriam desde o meu nascimento aqui. Então, todas as dores e sofrimentos pelo abandono do meu pai, pela minha mãe me vender, por eu passar por uma adoção extremamente violenta de diversas maneiras, depois ir pra uma outra onde eu tava tão já adoecida emocionalmente, tão numa necessidade de me proteger, que eu não conseguia nem abrir o casco pra receber dessa outra família. E eu tava tão adoecida que os meus olhos, a minha mente tava com filtro pra eu só enxergar coisa ruim. E eu não vou dizer que não tiveram, de fato, coisas ruins, mas a gente acaba materializando aquilo que a nossa mente construiu pra nós. Primeiro, eu já cheguei a comentar aqui, né, sobre essa questão da materialização. A cadeira, ela não existe. Ela, assim, do nada. Primeiro, ela surgiu da mente de alguém. Alguém idealizou, imaginou, pensou. Depois, ela se materializou aqui. Então, nada do que a gente tem aqui no mundo, do que a gente constrói aqui nesse mundo, é do nada. Passou por algum filtro da nossa mente. Então, as nossas relações não é diferente. A maneira como a gente se relaciona tá sempre conduzida nesse processo de já instrução da sua mente. A sua mente, ela tá condicionada pra criar mais daquilo que você já tem o hábito. Pode ver, num relacionamento amoroso, quando a gente já sofreu tanto, a gente repete padrões dos mesmos tipos de relacionamento. Inclusive, se vem um relacionamento, eu falo por experiência própria, se vem um relacionamento depois disso, diferente disso que você tá acostumado, você é estranha, você não é habitual a você, não dá nem match você receber coisas melhores num outro relacionamento. A gente tá tão programado pra aquilo ali na sua vida. Então, quando eu falo hoje desse despertar da nossa consciência, da gente reconectar com a nossa essência, eu falo justamente desse lugar, da gente desprogramar essa criação desse nosso mental. Porque, aliás, não é nem se desprogramar, mas a gente reconhecer que a gente não é essa programação. A gente não é essa programação. Essa programação, ela faz parte desse todo, desse corpo, dessa jornada terrena, mas eu preciso entender esse funcionamento, como é que eu tô funcionando, pra eu entender o que eu tô criando aqui, co-criando aqui de realidade pra mim. Porque enquanto eu não tiver essa consciência de que eu sou a responsável dessa cocriação,
eu não tenho como mudar. E se eu jogo na mão do outro, se Deus quiser vai ser diferente. Porque aqui já vou deixar um adendo. Quem me procura como terapeuta pra resolver os seus problemas, meu bem, já tá procurando pelo motivo errado. Se tá procurando a solução, se tá achando que eu tenho a solução pra sua vida, já tá achando errado. Eu não tenho essa solução pra sua vida. Eu tô trabalhando em cima da solução da minha. Mas eu tô aqui pra conduzir você pra esse olhar, pra impulsionar você, pra tocar você na sua consciência de que você não é nada disso. Pra que você volte esse lampejo de consciência pra você, pra quem você é, pra que você resgate aí em você e faça esse trabalho pra dentro, de se conhecer novamente, de se reconhecer, na verdade. Porque é esse resgate do reconhecimento da verdade sobre quem você é. Mas isso é um autoexame, isso dá trabalho, isso tem movimento aí pra você fazer na sua vida. Você pode fazer sozinho. Mas eu aprendi recentemente algo que eu achei muito interessante. Inclusive, de um saber maior que surgiu aqui de dentro, e eu acredito muito que seja da fagulha do meu divino, me dando essa orientação, essa instrução, essa consciência maior, esse eu maior que me habita, me dizendo, porque eu cheguei a desanimar por um segundo, pensando, poxa vida, agora que eu tô descobrindo tudo isso, começou a vir muitos conhecimentos pra mim, muitos estudos. E eu parei pra pensar, falei, poxa, tem tanta coisa pra estudar. Nossa, e fulano que fala desse conhecimento, fala tão bem, eu já tenho todo esse conhecimento, eu vou ter que chegar, passar por tudo que essa pessoa passou pra chegar lá. E aí veio esse chacoalhão em cima de mim de, não, é o momento da gente perceber isso como uma bênção na nossa vida. Alguém que chega com um conhecimento ali pra você, que tá diluído já na própria experiência da pessoa, é uma bênção. Você não precisa caminhar o que ela caminhou pra chegar na diluição desse conhecimento, pra você diluir. Você pode aproveitar esse conhecimento já diluído, que é o saber dessa alma, desse ser que tá ali mostrando pra você um caminho, e você colocar em prática a partir deste momento aí da sua vida. E não é uma verdade absoluta, você pode colocar em prática e isso fazer sentido pra você. Você pode colocar em prática e não fazer sentido pra você, o que tá tudo bem. Mas levando em consideração o tempo que você perderia pra ter que estudar tudo que essa pessoa estudou, passar por toda a vivência que ela passou, pra que você pudesse depois você praticar, pra você poder validar depois, putz, isso aqui não tem nada a ver comigo, não é uma bênção. Quando a gente se abre pro conhecimento, quando a gente se abre pra nossa evolução, respostas, pessoas, situações começam a chegar no nosso caminho com essa informação, vamos dizer assim, um pouco mais de mão beijada pra você. Mas isso é um mérito. Isso é um mérito na nossa vida. Porque a gente já se abriu, como diz a Maya Andrade, do caminho temporariamente humana, que você já se permitiu, já se abriu para um caminho de menor resistência. Então, quando alguém traz esse conhecimento para você um pouco mais diluído, isso é uma bênção, porque isso já vem por esse caminho de menor resistência. Não vai precisar estudar tudo de novo que a outra pessoa estudou para você pôr em prática, para você poder experimentar, para ver se vai dar certo para você. Não, já tá ali diluído para você. Então já é o caminho de menor resistência. Então eu me vejo hoje como um caminho de menor resistência para algumas pessoas. É isso. Então, se eu tô chegando na sua vida com o conhecimento que eu tenho, atravessando o que eu já atravessei, para dizer para você que você não é. Você não é o sofrimento. Você não é essa estrutura que te carregou até aqui. Você não é esse corpo. Você é a operação que está por trás, antes mesmo sequer do nascimento desse corpo. Você é a fagulha do divino. Então, quando você entender isso e você começar a acessar, e eu não vou dizer pra você que eu já entendi, eu ainda estou tendo lapsos sobre isso. E eu quero dizer isso com muita paz no meu coração, porque eu já estava num momento de vida no qual eu achava que eu tinha que ter resolvido todos os meus problemas pra poder contribuir com a sua vida. Mas não preciso. Porque quando isso acontecer, que eu já tiver resolvido todos os meus problemas, aí eu já posso partir desse mundo, porque aí já acabou. Aqui, tudo que eu tô vivendo aqui é essa experiência humana que o meu espírito tá passando pra experimentar, pra conhecer, pra aprender, pra amar. Pra aprender os mandamentos, amar o teu próximo como a ti mesmo, amar o outro, amar acima de qualquer coisa, perdoar. Tudo isso faz parte desse aprendizado, dessa estrutura, dessa mente. Porque a minha alma, o meu ser mais elevado, já sabe disso, já tem isso, com muita clareza de movimento dentro. Aí eu preciso só ancorar isso pra poder trazer aqui e transpor nessa jornada humana essas experiências desse sentido, o que é o sentir perdoar, o que é o sentir amar, o que é o sentir a leveza da paz, da mente, do espírito. Porque isso tudo já tá aqui em mim, eu só preciso ancorar isso. Porque essa vivência não tá relacionada com as experiências. Tem um poema de Shakespeare que eu acho tão bonito, que ele fala que a maturidade não tem relação com a quantidade de anos que você comemorou. E eu penso que seja exatamente isso. Eu acho que eu tô chegando num ponto de começar a adentrar esse caminho da maturidade, que é um lugar onde a gente, pra quem busca, né, como a Mãe Andrade fala muito sobre isso, sobre a iluminação, tem muitos pensadores que falam sobre a iluminação, tem Budas, tem muitos seres que são, assim, extremamente iluminados aqui no planeta Terra. E eu percebo que essa sempre foi a minha busca, desde sempre, porque essas eram as minhas perguntas, como eu falei no comecinho do vídeo, que era entender o porquê que eu existo. Que não podia ser só acordar todos os dias, ir pra escola e voltar e fazer lição de casa e limpar a casa e aguentar um monte de gente na minha cabeça enchendo o meu saco. Ai, eu era muito fora da curva, eu sei. Mas já tava ali desde sempre essa busca incansável. E eu me lembro, inclusive, de ter momentos na minha adolescência e tudo mais, de eu sempre estar nessa angústia, nessa busca de o que eu sou. Por que eu tô aqui? Quem é Deus? O que tá acontecendo aqui nesse mundo? Isso sempre foi uma dor pra mim. De me entender pertencente com algo, era um vazio muito grande. E agora, inclusive falando aqui nesse vídeo, tá me vindo assim uma consciência dessa necessidade que eu tinha tanto de encontrar algo fora, me conectar com algo de fora. Na verdade, era essa ferida que tava ali tão aberta por conta dessa desconexão de alguém que verdadeiramente importava, que era eu mesma, mas não no sentido egóico, não no sentido de que só eu importo, mas no sentido de que reconectar com a fagulha do divino em mim, que era essa reconexão com Deus, o religar com Deus. E quando a gente vai pro mundo com essa conexão em dia, esses sofrimentos, essas dores, isso passa a ser irrelevante. E eu vejo porque nesses momentos de lapsos de consciência, realmente é irrelevante pra mim algumas coisas que eram tão... Ai, nossa, meu Deus, a vida vai acabar por causa disso. Não tem. Eu tenho experimentado uma paz de espírito, de existir, independente daquilo que tá fora. E olha que
tem sido um grande aprendizado. Principalmente na questão financeira, na questão de materialização de bens materiais, mas eu quero já deixar aqui também um depoimento. Eu tinha uma experiência na minha família adotiva, que eu e minha mãe, a gente tinha um desafio na nossa comunicação, no nosso contato uma com a outra. E chegou um ponto que o anseio pela minha liberdade era tudo que eu precisava. E eu pensava assim, poxa, eu só vou ser livre quando ela morrer ou quando eu morrer. E aquilo me deixava muito culpada. E eu me lembro um dia de ter me ajoelhado e pedido, Deus, me ajuda a encontrar uma solução pra isso aqui. Porque matar minha mãe não é uma opção. E morrer também não é. Porque no fundo não é o que eu quero. Eu quero viver, eu quero ser livre, eu quero ter liberdade, eu quero ter paz no meu pensamento, na minha mente, porque eu não tinha na nossa relação. E aí, materializou-se um apartamento pra mim. A prefeitura abriu as vagas, eu me inscrevi, fiquei lá na chuva, no sol. Foi assim um super desafio. Não pense que essa materialização que as pessoas falam, ali tudo muito lindo, você piscou o olho. Não, tem a sua parte, tem o seu movimento que você tem que fazer. Você pede e você será dado. Eu pedi e me foi dado. Mas eu precisei me abrir pra, dentro das minhas possibilidades, daquele momento da minha vida, daquilo que eu reconhecia como uma possibilidade, né, do meu merecimento e tudo mais, de fazer os movimentos. Hoje eu sei que existem caminhos ainda de menor resistência do que aqueles que eu vivi naquela época. Mas ali naquela época era o que eu dava conta. E fui atrás, fiz a inscrição, fiz o movimento, e essa casa, esse apartamento materializou. E hoje eu moro nele. Hoje ele é o meu maior símbolo de liberdade. Mas já tô pensando em me mudar por uma questão de trabalho e tudo mais. E é isso. Mas esses lugares, de nós nos entendermos como como seres anterior, que antecede esse corpo, essa máquina dessa experiência terrena aqui. Tem o operador principal, que é a fagulha do divino em nós. E a gente reconhecer essa operação por trás, essa operação mor, que tudo sabe, que sabe de tudo aquilo que a gente precisa, sabe do amor, sabe da leveza, sabe dessa estrutura que carrega o divino, que é... A gente não precisa sofrer, a gente não precisa lutar pra ter o básico, mas eu ainda tô aprendendo tudo isso. Eu ainda tô aprendendo esse caminho de menor resistência. E eu senti de vir fazer esse vídeo aqui, porque é um processo meu de renascimento na estrutura do meu trabalho, e é como se eu fosse resetar algumas coisas que eu já disse em algum momento da minha vida, em algum dos vídeos aqui no meu canal, no meu Instagram, e inclusive me segue lá se fizer sentido pra você, Miriam Moron, _terapeuta, pra você conhecer um pouco mais do meu trabalho lá, mas a partir desse princípio aqui que eu tô trazendo nesse dia de hoje. Então é isso. Pra você que ficou aqui até o final, porque fez sentido pra você me ouvir, eu agradeço o seu tempo de vida dedicado a essa escuta, dessa partilha, nesse momento. Gratidão. A minha alma agradece o seu tempo de vida aí, por se dedicar a mim nesse momento. Gratidão.